na cena do acidente no chão. Então assim, tava nitidamente o volante, a coluna nela assim, quebrada, Sim. porque o volante sai sozinho. Sai sozinho. Agora, na investigação, você acompanhou, deu para afirmar que a coluna quebrou antes do acidente ou por causa do impacto do morro? Não, ela quebrou antes do acidente. Como que é certeza? Afirmar algo assim? Porque é o seguinte, quando o Ayrton, você vê que ele, na última imagem que é cortada antes da câmera de fora, da câmera geral da curva Tamburello, ele faz o movimento que é um movimento assim bem simples, porque a curva Tamburello você só mudava um pouco o volante de curso que o carro obedecia, porque era uma curva praticamente flat. Você fazia rápida aquela curva, era um trecho muito rápido, da reta até a Villeneuve, você fazia aquilo ali de pé no fundo. Então quando ele move, não responde, e ele tenta frear o carro. Ele botou o pé no freio, a velocidade do impacto é 216 km por hora. Você faz aquela curva ali a quase 300. O Senna, num mísero espaço de segundo, ele ainda tentou reduzir marcha e frear, para tentar minimizar, porque ele sabia que ele ia bater. E dependendo do ângulo do impacto, ele talvez sobrevivesse. Mas aí veio a danada da barra da suspensão, que se quebra e a guarnição vara o capacete do Ayrton na borracha. Foi na borracha que pega aqui, exatamente aqui. E aqui é uma área de muita circulação sanguínea. Então, as lesões foram provocadas por conta de uma perfuração. O capacete do Ayrton está inteiro. Todo mundo fala, o capacete dele estava absolutamente intacto no acidente. Mas brotava sangue daqui, porque a barra da suspensão, que era ligada ao cockpit, a estrutura do carro, a célula de sobrevivência, essa barra tinha uma lança, uma ponta, parecia um estilete, e pela velocidade ela perfura o crânio do Ayrton, pela guarnição de borracha. Aí você vê que foi simplesmente tenebroso, né, ver poxa, Piquet tinha batido ali em 87, sobreviveu. Berger bateu em 89, o carro pegou fogo, ele sobreviveu. As imagens do acidente, só a lateral direita do carro do Ayrton está destruída. O resto do carro ficou inteiro. Ele teve o instinto para se manter vivo. Mas aí é impressionante, é porque era para ser, infelizmente era para acontecer, sabe? Muita gente acredita que essas coisas não acontecem por acaso, que tem que acontecer para que as pessoas de repente mudem a sua atitude, ou para que se mude um conceito. Então tiveram que levar o maior de todos na época. A gente não pode desmentir que o Senna era o maior piloto da sua geração, que estava ali. O Prost e o Piquet eram grandes rivais, o Mansell não estava na Indy. Então toda aquela geração, para mim, a maior de todas da Fórmula 1 que eu vi correr, Senna, Piquet, Mansell e Prost, só estava representada pelo Ayrton naquela época. E o maior dos quatro que estava ali, ainda correndo, foi embora. É porque tinha que ser, infelizmente, tinha que ser. O vídeo da câmera on-board que você mencionou aí, ele foi cortado exatamente na hora que ele perdeu a trajetória. Sim. Por quê? Esse vídeo, o que acontece? Por que esse vídeo nunca vai ser revelado. Se ele existe, ele nunca vai ser revelado. Isso vai ser um segredo de polichinelo. Porque é óbvio que numa situação como essa, eles não querem expor
os fatos como eles têm que ser expostos. Tem muito interesse em jogo, né? A gente sabe que o automobilismo, infelizmente, além de esporte, é business, é investimento. E vai de encontro à necessidade de você ter uma corrida acontecendo, não importa os acontecimentos dentro da pista. Tá? Com a morte do Ratzenberger no sábado, já não deveria ter sido cancelado o grande... Poderia ter sido cancelado. Poderia ter sido cancelado. Porque, para mim, Rodrigo, e acho que para muitos de vocês que estão acompanhando essa nossa entrevista, o Roland morreu lá. Como também acho que o Ayrton morreu na pista. Não foi declarada a morte lá? Não podia ser declarada, porque se você declara a morte na pista, a corrida era automaticamente cancelada. Então você tinha todos os riscos de um cancelamento de uma corrida por causa de um acidente como aquele do Ratzenberger, e se perderia dinheiro. E o Bernie é um homem muito ambicioso, sempre foi. Dizem que o coração do Bernie Ecclestone é de pedra. Acredito até que seja. Mas aquele homem já chorou por um piloto, pelo Moco, quando o Zé Carlos Patti morreu em 77 de avião, aqui em São Paulo, lá em Mariporã. O Bernie ficou muito tocado, porque o Bernie acreditava que o Moco podia ser campeão mundial de Fórmula 1 pela equipe dele. Então, com o Nelson, ele não tinha muita intimidade, mas admirava o talento do Piquet, tanto que o manteve preso sob contrato por 7 anos. O Nelson tinha prazer de trabalhar com o Gordon Murray. O Nelson gostava da Brabham porque não era encheção de saco. Mas o Bernie era um cara muito frio no relacionamento com a própria equipe, com o Herbie Blasch, com o Charlie Whiting, com o Gordon Murray, que eram os homens de confiança dele, e propriamente com o Nelson, porque para ele a Fórmula 1 era um negócio. A partir do momento em que ele começou a travar uma guerra de ego com o Jean-Marie Balestre, que marcou toda uma geração, todos os anos 80, você tinha uma picuinha entre o Balestre e o Ecclestone. Os anos 90, e depois o próprio Bernie arquiteta a derrubada, a puxada de tapete do Balestre para pôr um capacho dele, que é o Max Mosley, na presidência da FIA. Então você vê o nível de caráter que o Bernie tem. O Bernie é um sujeito que, para ser o dono da Fórmula 1, ele foi capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive até de passar, sabe, do limite ético para fazer essa corrida de Imola acontecer, como também o GP da Itália de 78 aconteceu, e ele já era o homem forte da Fórmula 1, mas o GP da Itália teve que acontecer porque houve o acidente do Ronnie Peterson, bateu-se, e o Ronnie Peterson estava vivo quando foi retirado do carro. O Jochen Rindt morreu em 70, após um acidente no treino classificatório para o GP da Itália. Você vê como a Itália é complicada. Por conta desse acidente, o qual ele foi acusado de negligência, e tinha um processo nas costas. A Williams também foi acionada na justiça. A Lotus voltaria a ser acionada na justiça por conta da morte do Peterson em 78. A Itália, nesse aspecto, ela sempre foi muito dura. Mas você vê que não impediu, não houve nenhum empecilho, não houve nenhum impedimento para que a corrida realizasse. Tanto em 71, depois da morte do Rindt, como em 79, depois da morte do Peterson, como no mesmo fim de semana, tivemos o GP de San Marino, depois do Ratzenberger ter morrido e daquele acidente do Ayrton. Inacreditável. A que ponto chega o ser humano? A responsabilização penal, no caso de acidentes fatais, ela existe, então, dependendo da lei do país que tiver Exatamente. Exatamente. Mas, no geral, pelo que eu sei, quando você tem uma morte declarada na pista, uma prova de automobilismo não tem o menor sentido dela acontecer, a menos que ela esteja acontecendo. Nós já tivemos também acidentes fatais em Le Mans, no meio da prova. O Alan Simonsen foi um, que há 4 anos atrás, morreu num desastre nas 24 horas de Le Mans. A corrida seguiu até o final, porque era o automobilismo e a prova seguiu e a equipe seguiu. Eles honraram o piloto. Mas em alguns casos, por exemplo, a Itália tem a responsabilidade penal. Por isso que eu falei do Chapman. O Chapman foi o primeiro exemplo. O Chapman teve o Rindt morto
Em 61, no passado, também o Clark foi responsabilizado, passou também por perrengue na justiça por causa da morte do Wolfgang von Trips. Olha só quantas coisas acontecendo na Itália, relacionadas com mortes e justiça envolvida. No caso do Hint foi surpreendente porque o Chapman, ele fazia o máximo para não se envolver com o problema, e no ano seguinte ele nem inscreveu a equipe Gold Leaf Lotus. Quem vai é uma outra equipe com o nome fantasia, com o Emerson andando no Lotus Turbine, o carro preto e dourado. No ano seguinte, o Collins, já sabendo que podia ter problema de arresto judicial dos seus equipamentos, ele tinha uma carreta na França, preparada para atravessar o território e ir para Monza para fazer o GP da Itália. Ele nunca precisou tanto da carreta, porque o caminhão que transportava os equipamentos do Emerson capotou chegando no autódromo. E o Emerson, com aquele carro lá, que estava na França, o equipamento extra, era um carro reserva, foi para o GP da Itália e foi campeão mundial. Aí foi a volta por cima do Collins, depois teve Ronnie Peterson em Monza. E teve o caso do Ayrton, em que a Williams ela passou por essa questão judicial. O Frank, que é um homem saúde muito abalada, deve ter ficado exponencialmente pior depois daquilo. Então tudo da equipe, a responsabilidade acabou ficando mais por conta do Patrick Head e do Adrian Newey, que eram, respectivamente, o homem forte do Frank na área de pista e o engenheiro-chefe, o designer do carro. A situação judicial acabou ficando muito mais em cima dos dois mesmo, e eles depois responderam sobre um processo e tal, mas a Williams acabou até absolvida, porque ficou-se constatado que o problema mesmo foi... なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうですね。A coluna de direção, é claro que não foi proposital aquele acidente, foi uma fatalidade, mas cogitou-se a equipe ser punida, seus representantes presos, enfim, enfrentarem um longo processo. Depois o caso acabou arquivado, acho que para o bem de todo mundo, porque embora a gente saiba que a legislação da Itália trabalha assim, não foi proposital, não foi um assassinato, foi um acidente de percurso que acabou tirando o Ayrton da Fórmula 1.